ainda que utopia tenha aquela história de ser uma coisa inalcançável, né? E tem gente que tem até uma certa implicância com a palavra, mas eu acho que a utopia, como um grande rumo que nos atrai, como um grande polo de atração, como um grande mote de inspiração para as nossas ações, eu acho que ela é fundamental. Um mundo sem utopias é um mundo sem esperança. Eu ontem estava vendo, por acaso também, ou sincronicidade, uma entrevista no Roda Viva com o Leonardo Boff. E aí o Boff estava respondendo, e eu estou ligando tudo isso com a nossa utopia aqui, né? Ele falou, eu acho que é a crise que eu acho que o mundo vive de falta de lideranças e falta de opções e realmente uma descrença na maioria das instituições, nas igrejas, nos partidos políticos, nos sindicatos. A grande maioria das instituições do século XX estão desacreditadas. E temos pouquíssimas lideranças hoje que realmente sejam inspiradoras. A gente sobra muito dedo, acho que de uma mão, se a gente começa a pensar em lideranças de fato inspiradoras e expressivas que sirvam de modelo, que sirvam de inspiração para as nossas ações ou para novos rumos, para um repensar dos caminhos da humanidade. Então, nós estamos falando aqui de uma utopia da formação de líderes, né? Nós estamos falando de uma utopia que começa a se realizar. Eu dizia para alguns de vocês que este processo no qual a gente está envolvido há muito tempo já, quando eu pude ver umas 10, 15 folhas com a fotografia de vocês e uma pequena biografia, eu falei, pô, a missão fundamental está cumprida, que é colocar juntos vocês, formar esse primeiro grupo realmente é a grande missão, porque o potencial está aqui, quer dizer, é colocar realmente, dar conformação de rede, é conectar, é alinhar, colocar esse grupo falando a mesma língua e com um objetivo, tentar olhar esse objetivo comum e liberar a energia que aqui está contido, o potencial que aqui está contido. Sabendo que isso tem uma certa complexidade, né? Sem nenhuma arrogância, mas com muita esperança. E sabendo que precisamos de ser muitos para fazer isso. E sabendo que precisamos ocupar todos os espaços de poder, de governança, mas isso aqui não é uma rede para conquistar o poder, não é um grupo que quer conquistar, quer promover a mudança da sociedade, quer construir essa sociedade mais próspera, mais justa, mais sustentável, mais inclusiva. É isso que a gente quer. Isso se transforma num monte de coisas que quem vai discutir, pensar, perseguir, construir em cada um dos lugares somos todos nós. Mas a gente quer essa transformação. Mas isso não se dá sem lideranças, isso não se dá sem gente atuando para valer. E a gente quer construir um grupo que se expande, que se multiplica, que se desdobra e que possa ir fazendo isso, das mais diversas formas. Então, esse é um momento muito relevante, que dá realmente, que tem como utopia uma transformação da sociedade. É tão simples quanto isso. A gente quer só mudar o mundo. É só essa a utopia. O mundo e cada um dos nossos lugares, dos nossos mundos, né? Nós temos lideranças políticas comprometidas com esta visão de país que nós queremos, que nós compartilhamos. A visão da política, infelizmente, é negativa, né? E nós começamos a olhar para toda essa situação que nós temos e começamos a identificar as causas que estão ligadas a esta situação. Todo o projeto RAPS foi construído em cima de uma metodologia, de uma hipótese de trabalho e de um método de trabalho. E qual é a questão que está colocada como a questão central? Primeiro, o reconhecimento de que nós temos poucas lideranças políticas com mandatos comprometidas com os valores e princípios da sustentabilidade. E aí nós estamos falando de ética, nós estamos falando de transparência, nós estamos falando da agenda da sustentabilidade. Então, a pergunta é, por que nós temos poucas lideranças comprometidas com esses princípios e valores, com esta agenda?
O resultado nós sabemos, né? Alto índice de desigualdade socioeconômica, crescimento sem sustentabilidade, rejeição imensa da população, da política pela população, e uma crise crescente na democracia representativa. Aliás, não é só no Brasil, é em muitas partes do mundo, mas aqui é flagrante a crise da democracia representativa. Então, nós identificamos 3 causas primárias, principais, que explicam por que nós temos poucas lideranças políticas comprometidas. 74 mil, aproximadamente, 74 mil pessoas são eleitas nesse país a cada 2 anos. Né? Esse é o número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados, aproximadamente esse número. Existe um processo de seleção. Ele é feito, de um jeito ou de outro, ele ocorre. Então, nós reconhecemos que há uma deficiência nesse processo de seleção. Essa deficiência ela está ligada ao conjunto de normas que organiza, incentiva e desincentiva todo esse processo político, eleitoral e partidário. Temos também um segundo conjunto de causas que ligado à agenda. Há pouca clareza em relação ao objeto da agenda. Quando a gente fala em agenda da sustentabilidade, como o Guilherme falou, onde está essa agenda? Quem que faz essa agenda? Veja, não há muita clareza com relação a esta agenda. Nós vamos ter que construir juntos essa agenda. E há uma terceira causa principal, que tem a ver mais com a questão educacional e de fundo, que é a escassa participação da população na vida política do país. Por que as pessoas participam muito pouco do processo democrático? Porque há um descrédito crescente dos políticos, dos partidos, não há um fomento à cultura política e há uma baixa politização da população. Isso se deve a causas secundárias, terciárias, e nós, então, para vocês entenderem, nós construímos, de forma, obviamente, limitada, um modelo para nós trabalharmos a nossa metodologia, a nossa hipótese. O que nós queremos? Se nós queremos ampliar a participação de lideranças comprometidas com esses princípios, valores, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar em processos, em atividades que aperfeiçoem o processo de seleção de lideranças. Mas, para fazer isso, nós temos que ajudar as pessoas a conhecerem sobre o sistema político, nós temos que aumentar o estímulo ao envolvimento de novas lideranças na política. Para isso, nós temos que aumentar o conhecimento sobre o sistema, nós temos que treinar as pessoas sobre campanhas, técnicas de campanha, nós temos que produzir materiais sobre campanhas eleitorais, nós temos que reduzir o custo das campanhas. Como é que você faz isso? Você faz diminuindo a influência do marketing no processo, começando as campanhas 3, 4 anos antes, criando técnicas de mobilização. Quer dizer, nós precisamos ter processos que lidem com estas questões, com esses problemas, para que a gente vire esses problemas e, com isso, a gente aperfeiçoe o processo de seleção de liderança no país. Na RAPS, existe necessariamente a diversidade partidária. Existe a diversidade regional. Nós temos que atuar como um projeto nacional que considera necessário que todos os partidos sejam representados nesse projeto.